O dia do velório da minha mãe era para ser de luto. Mas quando todos saíram, meu padrasto trancou a porta e disse: "Agora você vai me dar o filho homem que sua mãe nunca conseguiu." Naquele dia, entendi que o último suspiro da minha mãe tinha sido para me salvar. Olá, meus queridos e minhas queridas. Que bênção poder estar aqui conversando com vocês hoje. Sou Alice Terezinha Vasconcelos, tenho 73 anos bem vividos e moro em Lajeado, no Rio Grande do Sul. Sabe, a vida tem dessas coisas. Quando jovem, nunca imaginei que um dia estaria aqui, abrindo meu coração para tantas pessoas através de um aparelhinho desses. Hoje, sou psicóloga aposentada, mas continuo atendendo algumas pessoas aqui na comunidade, principalmente mulheres que passaram por situações difíceis. Tenho um cantinho especial na minha casa, uma salinha aconchegante com 2 poltronas de couro marrom que meu falecido marido me deu de presente quando me formei, já com 42 anos. Ali, entre uma conversa e outra, entre um chimarrão e um mate doce, vou ajudando essas pessoas a encontrarem sua força interior, assim como eu encontrei a minha. Comecei a ajudar os outros por acaso. Depois que me formei, montei um consultório pequeno no centro da cidade. No começo, era só para complementar a renda da família, mas logo percebi que cada história que eu ouvia, cada lágrima que eu secava, era como um pedacinho da minha própria história sendo curada. É como dizemos aqui no Sul: quem aquece o outro, aquece a si mesmo no inverno da vida. Estou aqui na minha varanda, com a vista para o rio Taquari logo ali embaixo, meus passarinhos cantando no jardim e o cheirinho do meu café recém-passado ao lado. Daqui, consigo ver o campanário da igreja matriz, onde me casei com o meu Tadeu, que Deus o tenha. Tenho uma vida tranquila hoje, graças a Deus. Antes de continuar minha história, queria pedir um favorzinho. Se você está gostando desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito essa vovó aqui a continuar compartilhando suas histórias com vocês. E vocês, meus queridos e minhas queridas, que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão me assistindo e em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo. De manhãzinha com o café depois do almoço ou já de noitinha quando as sombras começam a cair. Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Hoje vou contar para vocês uma história difícil, mas necessária. Uma história sobre como, às vezes, mesmo no momento mais escuro da nossa vida, pode surgir uma luz. E como, às vezes, essa luz vem do lugar mais inesperado. Vou contar sobre o dia em que perdi minha mãe e quase perdi muito mais que isso. Nasci em Ijuí, no interior do Rio Grande do Sul, numa casa simples, mas cheia de amor. Minha mãe, Dorvalina Vasconcelos, era costureira e bordadeira, mãos de fada, como diziam na cidade. Ela fazia os vestidos de noiva mais bonitos da região e muitas vezes ficava acordada até altas horas, debruçada sobre aqueles tecidos brancos, costurando sonhos com suas mãos calejadas. Meu pai, Juvenal, trabalhava na estação de trem. Era um homem quieto, de poucas palavras, mas olhar bondoso. Lembro dele chegando em casa com o uniforme sempre impecável, cheirando a fumaça de locomotiva e trazendo pequenas surpresas nos bolsos. Um doce de leite embrulhado em papel manteiga, uma fita colorida para meu cabelo, uma história nova para contar antes de dormir. Éramos só nós 3 na casa pequena de madeira na Rua das Figueiras. Meus pais tentaram ter mais filhos, mas Deus quis que eu fosse filha única. Isso fazia com que eu fosse o centro das atenções, a menina dos olhos de ambos. Meu pai sempre dizia: "Alice é pequena no tamanho, mas grande no coração." E era verdade. Sempre fui miudinha, mas com uma energia que não cabia em mim. Nossa rotina era simples. Acordávamos com o cantar dos galos, ainda no escuro. Minha mãe acendia o fogão a lenha e logo o cheirinho de café fresco invadia a casa. Meu pai saía cedo para a estação e eu ajudava minha mãe a organizar os tecidos e linhas antes de ir para a escola.
À tarde, depois das aulas, eu brincava no quintal com as outras crianças da vizinhança, a Celina, o Bento e a Mirtes, enquanto minha mãe costurava na varanda, sempre de olho em nós. Brincávamos de esconde-esconde entre as árvores, de pular corda com pedaços de sisal que meu pai trazia da estação, e nos dias de chuva, nos reuníamos embaixo do alpendre para jogar 5 marias com pedrinhas que coletávamos do rio. No inverno, que era rigoroso em Ijuí, minha mãe fazia quentão para os adultos e chocolate quente para nós, crianças. Sentávamos todos em volta do fogão a lenha, ouvindo as histórias assustadoras que o pai do Bento contava sobre o negrinho do pastoreio e a mula sem cabeça. Foi uma infância feliz, mesmo com pouco. Meu pai gostava de me levar para ver os trens chegando e partindo da estação. Eu ficava fascinada com aqueles gigantes de ferro, bufando e soltando vapor, trazendo gente de lugares distantes que eu nem sabia que existiam. Um dia você vai poder viajar para onde quiser, Alice, ele dizia, apontando para os trilhos que pareciam não ter fim. Mas nossa felicidade simples não durou para sempre. Quando eu tinha 9 anos, numa manhã fria de julho, meu pai não voltou para casa depois do trabalho. Houve um acidente na estação. Um vagão descarrilou durante uma manobra. Ele estava no lugar errado, na hora errada. Foi tudo muito rápido, disseram os colegas dele. Nem sofreu, tentaram consolar minha mãe. Mas ela sofreu. Nós sofremos. O enterro foi na igreja São Pedro, a mesma onde eu havia sido batizada. Lembro do caixão fechado, da chuva fina que não parava de cair, das mãos da minha mãe apertando a minha com tanta força que chegavam a doer. Mas eu não reclamei. Sabia que ela precisava se segurar em algo para não desmoronar ali mesmo. Os anos seguintes foram difíceis. Minha mãe passou a costurar ainda mais, aceitando qualquer encomenda para nos sustentar. Eu ajudava como podia, entregando as roupas prontas, organizando os materiais, até aprendendo alguns pontos básicos de bordado. Nossas noites se tornaram silenciosas sem as histórias do meu pai. Às vezes, eu acordava no meio da noite e encontrava minha mãe chorando baixinho sobre as costuras, achando que eu não percebia. Foi então que Antero surgiu em nossas vidas. Ele apareceu um dia na nossa porta, querendo encomendar uma camisa para um casamento. Era um homem alto, de ombros largos, com uma presença que parecia ocupar todo o espaço da nossa pequena sala. Tinha os cabelos grisalhos bem aparados e andava sempre de sapatos brilhando de tão polidos. Comerciante de gado, viajava por toda a região. Voltou várias vezes, sempre com um novo pedido para minha mãe. E logo, não era só pelas costuras que ele voltava. No começo, ele parecia gentil. Trazia presentes, um corte de tecido fino para minha mãe, uma boneca de porcelana para mim. Elogiava o trabalho dela. Dizia que nunca tinha visto mãos tão talentosas. Para mim, trazia balas de goma da cidade grande e contava histórias das suas viagens. Mas havia algo no olhar dele que me incomodava, mesmo naquela idade. Quando ele olhava para minha mãe, seus olhos brilhavam de um jeito estranho, como se ela fosse uma das vacas que ele negociava nas feiras. Aos poucos, Antero foi ocupando mais e mais espaço em nossas vidas. Começou a jantar conosco regularmente, depois a passar os domingos em nossa casa. Ele consertava as coisas quebradas, trocou as telhas que deixavam passar água quando chovia forte, pintou as paredes descascadas. Minha mãe sorria novamente, e isso era bom de ver. Mas para mim, algo não parecia certo. Era como se uma sombra tivesse entrado em nossa casa junto com ele. Quando eu tinha 12 anos, minha mãe me chamou para uma conversa séria. Antero a havia pedido em casamento, e ela havia aceitado. Vamos nos mudar para Lajeado, onde ele tem uma casa maior, ela explicou, os olhos brilhando com uma esperança que eu não via desde que meu pai era vivo. Você vai ter seu próprio quarto, vai para uma escola melhor. Vamos ter uma nova chance, filha. Queria ficar feliz por ela, mas uma parte de mim sentia que estávamos traindo a memória do meu pai. E havia aquela inquietação sempre que Antero estava por perto, algo que eu não conseguia explicar, mas que fazia meu estômago apertar. Porém,
Vendo o sorriso da minha mãe após tanto sofrimento, engoli meus temores e tentei me convencer de que tudo ficaria bem. O casamento foi simples, na igreja da cidade, apenas com alguns amigos próximos e parentes de Antero. Logo depois, fizemos as malas e nos mudamos para Lajeado. A casa era realmente maior, de alvenaria, com um quintal nos fundos onde cresciam pés de bergamota e um pequeno jardim que minha mãe logo encheu de margaridas e gerânios. Eu tinha meu próprio quarto, com uma janela que dava para a rua. Pude levar meus livros e minha coleção de bonecas, incluindo a de porcelana que Antero me dera. No começo, tudo parecia um sonho. Antero era atencioso com minha mãe, trazia presentes das viagens, fazia planos para o futuro. Mas aos poucos, comecei a notar mudanças. Pequenas no início, quase imperceptíveis, como a maneira como ele criticava o tempero da comida, ou como franzia a testa quando minha mãe falava com algum vizinho. Foi quando completei 13 anos que as coisas começaram a ficar realmente diferentes. E nem eu, nem minha mãe poderíamos imaginar o quanto nossa vida mudaria dali em diante. Lembro como se fosse ontem do meu aniversário de 13 anos. Minha mãe, mesmo já com a saúde não muito boa, tinha preparado um bolo de laranja com cobertura de chocolate, meu favorito. Cantamos parabéns só nós três na mesa da cozinha. Antero me deu de presente um par de sapatos novos, daqueles de mocinha com um saltinho pequeno. Você já está virando moça, Alice, ele disse, com um olhar que me fez sentir um arrepio na espinha. Foi naquela época que comecei a notar como os olhos dele me seguiam pela casa. No início, pensei que era só impressão minha. Afinal, ele era casado com minha mãe, era como um pai para mim, não era? Mas havia algo naquele olhar que me fazia sentir suja, como se estivesse fazendo algo errado, mesmo quando estava apenas lendo um livro ou ajudando minha mãe na cozinha. Naquele mesmo mês, minha mãe começou a se queixar de dores nas costas. No começo, achávamos que era só cansaço. Ela passava horas curvada sobre as costuras, mesmo depois que nos mudamos para Lajeado. Antero dizia que não precisava trabalhar tanto, que o dinheiro dele era suficiente para todos nós, mas ela insistia. Preciso me sentir útil, dizia. E no fundo, acho que gostava de ter sua própria renda, sua independência. As dores foram piorando. Logo, ela não conseguia mais ficar sentada por muito tempo. O médico da cidade, Dr. Osvaldo, diagnosticou um problema na coluna que precisaria de tratamento em Porto Alegre. Foi a primeira vez que viu Antero realmente bravo. Tanto dinheiro jogado fora, ele gritou depois que o médico saiu. Minha mãe chorou escondida naquela noite. Mesmo assim, fomos a Porto Alegre para as consultas. Antero nos levou contrariado, reclamando de cada centavo gasto. No hospital grande, com corredores que pareciam não ter fim, descobrimos que o problema era mais sério do que pensávamos. Não era só a coluna. Havia algo crescendo dentro dela. Algo ruim que o médico explicou com palavras complicadas que eu, aos 13 anos, não compreendia completamente. Mas entendi o suficiente para saber que minha mãe estava muito doente. Os meses seguintes foram de idas e vindas a Porto Alegre. Antero ficava cada vez mais irritado com os gastos e com o tempo que passava dirigindo na estrada. Em casa, o clima ficou pesado. Minha mãe emagreceu. Seu rosto bonito foi ficando pálido, os olhos sem o brilho de antes. Ela tentava esconder a dor, especialmente na frente de Antero, mas eu a ouvia gemendo baixinho durante a noite. Foi nessa época que Antero começou a beber mais. Chegava tarde em casa, cheirando a cachaça e cigarro. Brigava por qualquer coisa. A casa não estava limpa o suficiente, a comida estava fria, havia gastado demais com os remédios. Minha mãe, já fraca demais para se defender, apenas abaixava a cabeça e aceitava os insultos. Isso me enfurecia, mas eu também não tinha coragem de enfrentá-lo. Uma noite, acordei com barulhos estranhos vindo do quarto deles. Antero estava gritando, dizendo coisas horríveis para minha mãe. De que me adianta uma mulher que não serve para nada? Nem me dar um filho conseguiu. Só me dá despesa com médico. Ouvi o som de algo quebrando e depois o choro abafado da minha mãe.
Quis ir até lá, defendê-la, mas o medo me paralisou. Fiquei encolhida na minha cama, as lágrimas escorrendo silenciosas pelo rosto, odiando-me por ser tão covarde. Na manhã seguinte, minha mãe apareceu com um hematoma no rosto. Disse que havia tropeçado no escuro. Antero tomou café em silêncio, sem olhar para nenhuma de nós, e saiu para o trabalho como se nada tivesse acontecido. Assim que ele fechou a porta, corri para abraçar minha mãe. "Vamos embora daqui", implorei. Ela apenas acariciou meus cabelos e sorriu um sorriso triste. "Não é tão simples, filha. Para onde iríamos? Com que dinheiro? Ele nem sempre foi assim. É só uma fase difícil." Mas não era uma fase. Era quem ele realmente era, sem as máscaras que usava quando nos conheceu. E as coisas só pioraram. A bebida se tornou uma presença constante. As brigas, mais frequentes. Os hematomas na minha mãe, mais difíceis de esconder. E para meu horror, o olhar de Antero sobre mim se tornava cada vez mais insistente, mais perturbador. Uma tarde, voltei da escola e encontrei a casa estranhamente silenciosa. Minha mãe não estava na sala de costura nem na cozinha. Chamei por ela e não obtive resposta. Com o coração acelerado, fui até o quarto deles e a encontrei deitada, mais pálida do que nunca, respirando com dificuldade. "Mãe!" gritei, correndo para junto dela. Ela abriu os olhos lentamente e sussurrou: "Está tudo bem, filha. Só preciso descansar um pouco." Corri para chamar Dr. Osvaldo. Ele veio imediatamente e, após examinar minha mãe, seu rosto assumiu aquela expressão grave que os médicos têm quando as notícias não são boas. Precisávamos levá-la ao hospital em Porto Alegre o quanto antes. Tentei contatar Antero na loja de implementos agrícolas onde ele trabalhava quando não estava viajando, mas disseram que ele havia saído para almoçar. Na verdade, descobri mais tarde, estava no bar. Dr. Osvaldo, vendo meu desespero, ofereceu-se para nos levar em seu próprio carro. Arrumei uma pequena mala para minha mãe e partimos os três. Durante a viagem, ela segurou minha mão com força, como se tentasse absorver toda a minha energia jovem. "Alice", ela disse em um momento, a voz quase um suspiro, "promete que vai ser forte, aconteça o que acontecer?" Prometi, sem entender completamente o que ela queria dizer. No hospital, ela foi levada rapidamente para dentro. Fiquei na sala de espera com o Dr. Osvaldo, que tentava me acalmar. Horas depois, Antero chegou, cheirando a bebida, exigindo saber por que havíamos saído sem avisá-lo. O médico explicou a situação e ele pareceu se acalmar um pouco, embora seus olhos revelassem mais irritação do que preocupação. Minha mãe ficou internada por 2 semanas. O câncer foi a primeira vez que ouvi essa palavra terrível. Estava avançado demais. Os médicos fizeram o que puderam, mas as chances eram mínimas. Eu ia visitá-la todos os dias depois da escola. Antero me levava contrariado, resmungando sobre o dinheiro que estava jogando pelo ralo. Durante uma dessas visitas, minha mãe pediu para ficar a sós comigo. Estava ainda mais magra, os olhos afundados nas órbitas, mas havia uma urgência em seu olhar que me assustou. "Alice?", ela sussurrou, segurando minha mão com uma força surpreendente para alguém tão debilitado. "Preciso que você me escute com atenção." Ela me contou então sobre Helena, a primeira esposa de Antero. "Ele nunca te contou sobre ela, mas eles foram casados por 7 anos. Ela o deixou porque ele não era um homem bom, Alice. Eu não sabia disso quando nos casamos, só descobri depois." Minha mãe engoliu em seco, os olhos marejados. "Helena mora em Estrela agora. Anotei o telefone dela no meu caderninho de costuras, aquele de capa azul com flores. Se alguma coisa acontecer comigo, se você precisar de ajuda, procure por ela." Não entendi completamente por que ela estava me dizendo aquilo. Por que eu precisaria procurar uma ex-mulher do meu padrasto? Mas prometi que faria o que ela pedia. Era o mínimo que podia fazer, vendo-a sofrer daquele jeito. Na semana seguinte, os médicos sugeriram que levássemos minha mãe para casa. "Não há mais nada que possamos fazer aqui", disseram, com aquela compaixão profissional que mal disfarça a impotência. "Ela estará mais confortável em seu próprio lar." O caminho de volta foi silencioso. Minha mãe,
sedada para suportar a dor da viagem, dormiu no banco de trás do carro, com a cabeça em meu colo. Antero dirigia calado, a expressão fechada. De vez em quando, eu o pegava me observando pelo retrovisor, e aquele olhar fazia meu sangue gelar. Quando chegamos em casa, Antero ajudou a carregar minha mãe até o quarto. Foi um dos raros momentos de gentileza que presenciei nos últimos meses. Mas assim que a deitou na cama, saiu dizendo que precisava resolver alguns negócios. Voltou tarde, cheirando a bebida como de costume. Os dias que se seguiram foram um borrão de cuidados constantes, noites mal dormidas e uma tristeza que parecia não ter fim. Minha mãe definhava a cada dia e eu assistia impotente. O Dr. Osvaldo vinha regularmente, ajustava a medicação para a dor e me ensinava como cuidar melhor dela. A escola ficou em segundo plano. Eu só ia quando alguma vizinha podia ficar com minha mãe. Foi numa dessas manhãs, quando voltei da padaria com pão fresco, que percebi algo diferente. A casa estava silenciosa demais. Corri para o quarto de minha mãe e a encontrei. Tão serena, tão pálida, tão imóvel. "Mãe!" chamei, a voz tremendo. Não houve resposta. Toquei seu rosto e estava frio. O peito não se movia mais, com o esforço de respirar. Ela havia partido durante aqueles poucos minutos em que saí. Desabei ao lado da cama, chorando como nunca havia chorado antes. Chorei até meus olhos arderem, até minha garganta doer, até sentir que não havia mais lágrimas para derramar. Foi assim que Antero me encontrou quando chegou em casa horas depois. Ele olhou para o corpo de minha mãe, depois para mim, e não disse uma palavra. Apenas pegou o telefone e ligou para o Dr. Osvaldo. O que aconteceu depois seria o início do maior pesadelo da minha vida. Um pesadelo que eu não poderia imaginar, mesmo em meus sonhos mais sombrios. As horas após a morte da minha mãe passaram como num sonho ruim. Dr. Osvaldo veio, examinou o corpo e assinou o atestado de óbito. Ele apertou meu ombro gentilmente e sussurrou: "Seja forte, menina. Sua mãe não está mais sofrendo." Antero permaneceu distante, resolvendo questões práticas com uma frieza que me assustava. Não vi uma única lágrima em seus olhos. O velório foi organizado na capela da igreja matriz de Lajeado, a mesma igreja onde, anos antes, minha mãe havia se casado com Antero, cheia de esperanças por um futuro melhor. Agora, seu corpo descansava em um caixão simples, cercado por poucas flores. Não tínhamos muitos amigos na cidade. A doença da minha mãe havia nos isolado ainda mais nos últimos anos. Algumas vizinhas apareceram, murmurando palavras de conforto que não conseguiam atravessar a barreira da minha dor. Sentei-me em um banco na primeira fileira, observando o rosto sereno de minha mãe. Ela parecia finalmente em paz, livre do sofrimento que a consumira por tanto tempo. Antero recebia os poucos presentes com aquela dignidade forçada, aceitando condolências como se fosse o único a sofrer uma perda. No final da tarde, quando o sol começava a se pôr, as pessoas foram indo embora. Logo, só restamos eu, Antero e o funcionário da funerária, que ficaria de vigília durante a noite. Antero se aproximou e disse com voz controlada: "Vou para casa tomar um banho e trazer algo para comermos. Você quer vir comigo ou prefere ficar?" Não consegui suportar a ideia de deixar minha mãe, mesmo sabendo que ela não estava mais ali. Não realmente. "Vou ficar", respondi sem olhar para ele. Ele assentiu e saiu. O funcionário da funerária, um senhor de idade com olhos gentis, trouxe-me um copo de água e uma cadeira mais confortável. "A senhorita precisa descansar um pouco", ele disse. "Sua mãe não iria querer vê-la assim, definhando." As horas passaram lentamente. Rezei, chorei, lembrei-me dos momentos felizes com minha mãe, quando ela me ensinava a bordar, quando cantava baixinho enquanto cozinhava, quando me contava histórias antes de dormir. Em algum momento, exausta pelo peso da dor, adormeci na cadeira. Acordei sobressaltada com a mão de Antero no meu ombro. "Vamos para casa", ele disse. "O enterro será amanhã cedo. Você precisa descansar em uma cama de verdade."
Olhei uma última vez para o caixão onde minha mãe repousava e, relutante, segui Antero até o carro. A noite estava fria, típica do inverno gaúcho, e o céu coberto de estrelas parecia indiferente à minha dor. O caminho para casa foi feito em silêncio. Eu estava mergulhada em meus pensamentos, em meu luto. Antero dirigia concentrado, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. Quando chegamos, notei algo estranho. Ele havia parado para comprar mais bebida. Várias garrafas de cachaça estavam no banco de trás. Entramos na casa que agora parecia grande demais, vazia demais, sem a presença da minha mãe. Mesmo doente, ela havia sido o coração daquele lugar. Agora, só restava um vazio opressivo. Vou tomar um banho e dormir, disse, dirigindo-me para o corredor que levava ao meu quarto. Espere. A voz de Antero soou diferente, com uma entonação que nunca havia ouvido antes. Precisamos conversar. Virei-me relutante. Ele estava parado no meio da sala, uma garrafa já aberta na mão. Seus olhos tinham um brilho estranho, quase febril. Sobre o quê? Perguntei, um calafrio percorrendo minha espinha. Sobre o que acontece agora. Sobre nós. Aquela palavra, nós, saiu da boca dele com um peso terrível. Não havia nós. Havia ele, meu padrasto, e eu, a filha da mulher que acabara de morrer. Não há nada para conversar, respondi, a voz mais firme do que me sentia por dentro. Estou cansada e amanhã temos o enterro. Dei as costas e comecei a andar em direção ao meu quarto, mas ouvi seus passos pesados atrás de mim. Antes que pudesse reagir, senti sua mão agarrando meu braço com força, girando-me para encará-lo. Você não vai a lugar nenhum até me ouvir, ele grunhiu, o hálito carregado de álcool me atingindo em cheio. O medo me paralisou. Eu nunca havia visto aquela expressão no rosto dele antes. Uma mistura de raiva, desejo e algo mais perturbador que não conseguia nomear. Sua mãe se foi. Ele continuou, ainda segurando meu braço com força. Ela nunca me deu o filho homem que eu queria. Agora, é seu dever como filha me dar um herdeiro. É seu dever ficar grávida de mim. As palavras dele caíram sobre mim como um balde de água gelada. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Era obsceno, era doentio. Minha mãe mal havia esfriado em seu caixão e ele... Me solta! Gritei, tentando me desvencilhar. Você está louco! Eu sou sua enteada! Ele riu, um som áspero e sem humor. E daí? Não temos o mesmo sangue. E você acha que eu não vi como você me olha? Como anda pela casa com essas roupas? Fiquei horrorizada. As roupas a que ele se referia eram simples camisetas e calças, nada provocante. Mas em sua mente distorcida, em seu desejo doentio, qualquer coisa servia de desculpa. Vamos para o quarto agora, ele ordenou, começando a me arrastar pelo corredor. Lutei com toda a força que tinha, arranhando, empurrando, tentando me soltar. Não, socorro! Alguém me ajude! Gritei, mesmo sabendo que não havia ninguém por perto para ouvir. Ele me empurrou contra a parede, seu corpo pressionando o meu, me imobilizando. Ninguém vai te ouvir, Alice. Agora somos só nós dois nesta casa. E você vai fazer o que eu mandar. Naquele momento, pensei que tudo estava perdido. Fechei os olhos, lágrimas escorrendo pelo meu rosto, rezando para que fosse apenas um pesadelo. Um pesadelo do qual eu acordaria para encontrar minha mãe viva, para voltar à nossa vida simples em Ijuí, antes de tudo dar errado. Foi quando algo inesperado aconteceu. Batidas fortes na porta da frente. Não eram batidas educadas de vizinhos ou amigos. Eram golpes decididos, autoritários. Antero congelou. Por um instante, vi algo que nunca havia visto em seus olhos. Medo. Quem diabos? Ele murmurou, afrouxando o aperto no meu braço. Aproveitei a distração para me desvencilhar e correr para longe dele. As batidas continuavam, cada vez mais fortes. Antero! Abra essa porta agora! Uma voz feminina, forte e decidida, ecoou do lado de fora. O rosto dele empalideceu. Parecia ter visto um fantasma. Não pode ser, ele sussurrou,
mais batidas, mais fortes. Antero, eu sei que você está aí dentro. Abra ou arrombamos a porta. Ele olhou para mim, depois para a porta, indeciso. Finalmente, cambaleando um pouco pelo álcool e pela surpresa, foi até a entrada e abriu. Do lado de fora estava uma mulher alta, de meia idade, com um porte que impunha respeito. Seus cabelos escuros com fios grisalhos estavam presos num coque severo, e seus olhos, do mesmo tom de avelã que os meus, faiscavam de raiva. Atrás dela, 2 homens grandes e fortes, com expressões sérias, formavam uma espécie de guarda. Helena, Antero disse, a voz subitamente fraca. O que você está fazendo aqui? Helena, a primeira esposa, a mulher sobre quem minha mãe havia falado em seus últimos dias. Eu nunca a tinha visto antes, mas reconheci o nome imediatamente. Ela não respondeu a Antero. Em vez disso, seus olhos penetrantes encontraram os meus, avaliando rapidamente meu estado, o cabelo desgrenhado, as marcas vermelhas nos braços onde ele havia me agarrado, as lágrimas no rosto. Você deve ser Alice, ela disse, sua voz mais suave agora, quase gentil. Sua mãe me ligou há 2 dias, querida. Ela sabia que estava partindo, e ela sabia exatamente o monstro com quem estava casada. Ela me fez prometer que, assim que soubesse da notícia da morte, eu viria te buscar. Minha mãe. Minha corajosa mãe. Mesmo à beira da morte, ela havia pensado em mim. Havia tramado minha salvação. Senti novas lágrimas, dessa vez de gratidão misturada à dor da perda. Você não tem direito nenhum de entrar na minha casa assim, Antero disse, tentando recuperar alguma autoridade. Alice é minha enteada. Está sob minha guarda agora. Helena riu, um som frio e cortante como aço. Sob sua guarda? Do mesmo jeito que eu estava? Do mesmo jeito que a mãe dela estava? Ela deu um passo à frente, enfrentando-o sem medo. Acha que não sei o que aconteceu com suas outras esposas? Com as outras moças que você tentou guardar? Os 2 homens atrás dela, que depois descobri serem seus irmãos, avançaram também, claramente prontos para intervir se necessário. Antero recuou, a bravata diminuindo diante da presença imponente de Helena e seus acompanhantes. Isso não é da sua conta, ele murmurou. É da minha conta agora, ela respondeu firmemente. Então virou-se para mim novamente. Alice, pegue suas coisas, só o essencial. Você vem conosco. Hesitei por um momento, olhando de Helena para Antero. Não conhecia aquela mulher, mas minha mãe havia confiado nela, e qualquer coisa seria melhor do que ficar ali com ele. Ela não vai a lugar nenhum. Antero gritou, avançando em minha direção. Foi seu erro. Os irmãos de Helena se moveram com uma rapidez surpreendente para homens tão grandes. Em segundos, eles estavam entre Antero e eu, barrando seu caminho. Toque nela de novo e será a última coisa que você fará. Um deles disse, a voz baixa e ameaçadora. Antero olhou para os 3, avaliando suas chances. Mesmo embriagado, percebeu que estavam contra ele. Isso não vai ficar assim, ele rosnou. Ela é menor de idade. A polícia vai vir atrás de vocês por sequestro. Helena sorriu, um sorriso frio que não alcançava seus olhos. Então ligue para eles. Conte como você tentou abusar da sua enteada no dia do velório da mãe dela. Tenho certeza de que eles ficarão muito interessados. O rosto dele ficou vermelho de raiva, mas ele não disse mais nada. Alice, Helena chamou suavemente. Vá pegar suas coisas, querida. Estamos esperando. Corri para meu quarto, tremendo de alívio e medo. Peguei uma mochila e coloquei algumas roupas, o retrato da minha mãe que ficava na mesa de cabeceira e algumas lembranças que não podia deixar para trás. Antes de sair, lembrei-me do caderninho azul de costura da minha mãe. Corri até o quartinho onde ela trabalhava e o encontrei, escondido entre os tecidos. O caderno onde ela havia anotado o contato de Helena. Quando voltei à sala, Antero estava sentado no sofá, a cabeça entre as mãos. Helena e seus irmãos estavam de pé, vigilantes. Sem dizer uma palavra, fui até Helena.
Estou pronta, disse, a voz tremendo ligeiramente. Ela assentiu e colocou um braço protetor ao redor dos meus ombros. Vamos então. Saímos juntos para a noite fria. Um carro estava estacionado na frente da casa. Helena me guiou para o banco traseiro e sentou-se ao meu lado, enquanto seus irmãos ocupavam os assentos da frente. Para onde estamos indo? Perguntei, quando o carro começou a se afastar da única casa que conheci nos últimos anos. Para minha casa em Estrela, por enquanto, Helena respondeu. Amanhã iremos ao enterro da sua mãe. Depois decidiremos o que fazer. Você está segura agora, Alice. É isso que importa. Olhei pela janela traseira para a casa que ficava cada vez menor à distância. Lá dentro estava o homem que quase destruiu minha vida. E em algum lugar, talvez olhando por mim de outro plano, estava minha mãe, que mesmo em seus últimos momentos havia encontrado uma maneira de me proteger. Naquela noite, chorei até adormecer, pela mãe que havia perdido e pela vida que quase me havia sido roubada. Mas pela primeira vez em muito tempo, não chorei de medo. A casa de Helena em Estrela era pequena, mas aconchegante, muito diferente da mansão fria e impessoal que Antero mantinha em Lajeado. Sentada à mesa da cozinha, com uma xícara de chá de camomila nas mãos, observei Helena preparando uma cama improvisada para mim no sofá da sala. Seus irmãos, Gervásio e Tobias, já haviam se despedido, prometendo voltar na manhã seguinte para nos levar ao enterro. Por que você veio me buscar? Perguntei finalmente, quebrando o silêncio. Você nem me conhece. Helena parou o que estava fazendo e sentou-se à minha frente. Seus olhos, embora cansados, tinham uma gentileza que me lembrava minha mãe. Conheci sua mãe há mais tempo do que você imagina, Alice, ela respondeu. Não pessoalmente no início. Mas comecei a acompanhá-la de longe quando soube que Antero havia se casado novamente. Ela passou a mão pelos cabelos grisalhos, um gesto que denotava cansaço e recordações dolorosas. Eu fui a primeira esposa dele, como você já deve saber. 7 anos de inferno. Quando finalmente consegui fugir, jurei a mim mesma que faria o possível para impedir que ele destruísse outras mulheres. Como você conseguiu escapar? Perguntei, percebendo que havia muitas semelhanças entre nossas histórias. Meus irmãos, ela respondeu com um pequeno sorriso. Eles sempre desconfiaram de Antero, mas eu estava cega demais para ver. Quando finalmente contei a eles o que estava acontecendo, bem, eles vieram me buscar, assim como fizemos com você hoje. O estômago revirou ao lembrar do que havia acontecido horas antes. Antero, suas mãos me agarrando, suas palavras asquerosas. Se Helena e seus irmãos não tivessem chegado... Como você soube que minha mãe havia falecido? Perguntei, tentando afastar aqueles pensamentos. Dorvalina me ligou 2 dias atrás, Helena explicou, confirmando o que já havia mencionado na casa de Antero. Ela sabia que não tinha muito tempo. Contou-me sobre a doença, sobre como Antero havia mudado, sobre os olhares que ele lançava para você. Ela fez uma pausa, como se escolhesse as palavras. Sua mãe era uma mulher muito mais forte do que aparentava, Alice. Ela suportou tanto por você. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Mas por que ela não fugiu antes? Por que não me tirou daquela casa quando percebeu como ele era? Helena suspirou. O medo faz coisas terríveis com a gente, paralisa, faz acreditar que não há saída. E no caso da sua mãe, a doença complicou tudo. Ela dependia dele para os tratamentos, para os remédios. Assentiu, entendendo melhor agora por que minha mãe havia aguentado tanto. Como você a conheceu pessoalmente? Depois que ela me ligou da primeira vez, há alguns meses, comecei a visitá-la quando Antero viajava. Vínhamos planejando tirar vocês 2 de lá, mas a saúde dela piorou rapidamente. Helena estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha. O último pedido dela foi que eu prometesse te salvar, Alice, e eu prometi. Mais lágrimas. Minha mãe, mesmo morrendo, havia pensado em minha segurança. Havia tramado minha salvação nos bastidores, sabendo que não estaria presente para me proteger. Naquela noite, deitada no sofá da sala de Helena, com um cobertor quentinho sobre mim, não consegui dormir.
Minha mente estava repleta de imagens. Minha mãe definhando no hospital, Antero me encurralando contra a parede, Helena aparecendo como um anjo salvador na porta da casa. E, principalmente, a imagem do cadáver de minha mãe, sereno no caixão, sem saber que seu último plano havia funcionado perfeitamente. Na manhã seguinte, vestimos roupas pretas e fomos para o cemitério de Lajeado. Meu coração batia forte ao pensar na possibilidade de encontrar Antero novamente, mas Helena me assegurou que seus irmãos não deixariam ele se aproximar de mim. O enterro foi simples e rápido. Para minha surpresa, Antero não apareceu. Mais tarde, Helena me contou que ele provavelmente estava com medo de enfrentar seus irmãos novamente, ou talvez temesse que eu contasse a alguém o que havia acontecido. Apenas algumas poucas pessoas compareceram. O Dr. Osvaldo, 2 vizinhas idosas e um casal que reconheci vagamente como antigos amigos dos meus pais em Ijuí. Fiquei ali, diante do caixão sendo baixado à terra, sentindo-me completamente perdida. O que seria de mim agora? Para onde eu iria? O que faria da minha vida? Depois da cerimônia, quando todos já haviam partido, fiquei mais alguns minutos diante do túmulo recém-fechado. Obrigada, mãe, sussurrei. Você me salvou. Prometo que vou ser forte, como você pediu. Quando voltamos para a casa de Helena, uma sensação estranha tomou conta de mim. Uma mistura de alívio por estar longe de Antero e um vazio profundo pela perda da minha mãe. Sentei-me na pequena varanda dos fundos, observando o quintal bem cuidado, onde algumas galinhas ciscavam preguiçosamente. Foi quando tive um colapso. Toda a tensão, todo o medo, toda a dor que vinha segurando explodiu de uma vez. Comecei a tremer incontrolavelmente, soluçando tão forte que mal conseguia respirar. Helena veio correndo, alarmada com meus gritos. Alice, o que foi? Ela perguntou, ajoelhando-se ao meu lado e me abraçando. Eu não sei o que fazer agora, consegui dizer entre soluços. Não tenho mais ninguém. Não tenho para onde ir. Não tenho dinheiro, não terminei os estudos. Helena me abraçou mais forte, balançando-me gentilmente como se eu fosse uma criança pequena. Shh, está tudo bem. Você tem a mim agora. Pode ficar aqui o tempo que precisar. Aquelas palavras, ditas com tanta convicção, foram como um bálsamo para a minha alma ferida. Mas uma parte de mim ainda duvidava, ainda temia. Por quê? Perguntei, afastando-me para olhá-la nos olhos. Por que você faria isso por mim? Você mal me conhece. Ela sorriu, um sorriso triste. Porque ninguém fez isso por mim quando eu tinha sua idade. Porque sua mãe me pediu, e porque é o certo a se fazer. Ela secou minhas lágrimas com os polegares. Além disso, não estou oferecendo caridade, Alice. Estou oferecendo uma chance de recomeçar, de construir sua própria vida longe da sombra dele. Naquela noite, tive um pesadelo terrível. Sonhei que estava de volta à casa em Lajeado, que Antero havia me encontrado, que estava me arrastando para o quarto enquanto eu gritava por socorro. Acordei gritando, banhada em suor frio. Helena veio correndo da sua cama e me encontrou no sofá, encolhida como um animal ferido. Foi só um sonho, ela murmurou, sentando-se ao meu lado e segurando minha mão. Ele não pode te machucar agora. Mas ambas sabíamos que não era verdade. Antero ainda era uma ameaça. Ele sabia onde Helena morava. Poderia vir atrás de mim a qualquer momento. Preciso ir embora, disse, a voz trêmula. Para longe, para um lugar onde ele nunca possa me encontrar. Helena ficou em silêncio por alguns instantes, pensativa. Tenho uma irmã em Porto Alegre, disse finalmente. Ela tem uma pensão para moças. Talvez você pudesse ficar lá por um tempo, retomar os estudos. A ideia de recomeçar em uma cidade grande, onde Antero não me encontraria facilmente, era tentadora, mas o medo ainda estava lá, arraigado profundamente. E se ele me procurar lá? E se ele descobrir onde estou? Helena apertou minha mão. Ele não vai. Meus irmãos terão uma conversa séria com ele amanhã. E, além disso, você estará cercada de outras pessoas. Não estará sozinha. Na manhã seguinte,
Enquanto tomávamos café, Helena me apresentou um plano mais detalhado. Sua irmã, Zenaida, administrava uma pensão para moças estudantes e trabalhadoras em Porto Alegre, perto da Avenida Independência. Era um lugar seguro, bem localizado, onde eu poderia ficar enquanto retomava meus estudos. "Podemos ir amanhã mesmo, se você quiser", ela disse. Liguei para Zenaida ontem à noite e ela disse que tem um quarto vago. A ideia de partir tão rapidamente me assustou e, ao mesmo tempo, me deu esperança. "Mas como vou pagar? Não tenho dinheiro." "Sua mãe deixou algo para você", Helena disse, levantando-se e indo até um armário na sala. Ela voltou com um envelope. "Ela me deu isso na última vez que nos encontramos. Disse que era para você, para um recomeço." Abri o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma quantia modesta em dinheiro, as economias de toda a vida da minha mãe, provavelmente, e um pequeno broche de ouro em formato de pássaro, que eu reconheci imediatamente. Era uma herança de família que minha avó havia dado à minha mãe no dia do seu casamento com meu pai. Junto havia um bilhete escrito com a caligrafia delicada da minha mãe, já um pouco trêmula pela doença. "Minha querida Alice, se você está lendo isso, é porque não estou mais aí para protegê-la. Perdoe-me por não ter sido forte o suficiente para nos tirar daquela situação antes. Perdoe-me por não poder ver você crescer e se tornar a mulher maravilhosa que sei que será. Este dinheiro não é muito, mas espero que seja suficiente para um novo começo. E o broche. Guarde-o com carinho, como um lembrete de que não importa onde eu esteja, sempre estarei olhando por você. Com todo o meu amor, mamãe." As lágrimas vieram novamente, mas dessa vez havia algo diferente nelas, uma determinação, uma resolução. Minha mãe havia feito o possível para me dar uma chance de escapar, de recomeçar. Eu não podia desperdiçá-la. "Vou para Porto Alegre", disse a Helena, enxugando as lágrimas. "Vou recomeçar. Vou estudar, trabalhar, construir uma vida que faria minha mãe orgulhosa." Helena sorriu, um sorriso de verdadeira felicidade. "É a decisão certa, Alice. E saiba que não estará sozinha. Estarei sempre por perto, assim como Zenaida e as outras moças da pensão." Naquela noite, enquanto arrumava a pequena mochila com as poucas coisas que havia trazido da casa de Antero, senti uma estranha mistura de emoções. Medo do desconhecido, tristeza pela perda da minha mãe, mas também, pela primeira vez em muito tempo, um pequeno lampejo de esperança. Antes de dormir, olhei pela janela da sala de Helena para o céu estrelado do interior gaúcho. Em algum lugar lá em cima, imaginei, minha mãe estaria olhando por mim, satisfeita por saber que seu último e mais desesperado plano havia funcionado. Que eu estava segura, pronta para começar uma nova vida longe das garras de Antero. "Obrigada", sussurrei para as estrelas, "por tudo." No dia seguinte, embarcaríamos na primeira condução para Porto Alegre, deixando para trás o pesadelo que quase destruiu minha vida. À minha frente, um futuro incerto, mas meu, apenas meu. A viagem para Porto Alegre foi longa e silenciosa. Sentada ao lado de Helena no ônibus intermunicipal, observava a paisagem mudar. Os campos abertos do interior dando lugar gradualmente aos subúrbios e, finalmente, aos prédios altos da capital. Cada quilômetro que nos distanciava de Lajeado era como um peso sendo tirado dos meus ombros. Quando chegamos à rodoviária de Porto Alegre, já era fim de tarde. Helena, que conhecia bem a cidade, nos guiou até um ponto de táxi. A pensão da Zenaida fica no bairro Bonfim, perto da Avenida Independência. Ela explicou ao motorista, que assentiu e colocou nossas poucas malas no porta-malas. A pensão era um sobrado antigo, mas bem conservado, com uma fachada de um amarelo suave e janelas grandes. Quando chegamos, Zenaida já nos esperava na porta. Era incrível como as duas irmãs se pareciam. A mesma postura ereta, os mesmos olhos de avelã, a mesma expressão determinada. Mas enquanto Helena tinha algo de rústico, de mulher do interior, Zenaida tinha um ar mais urbano, com o cabelo cortado curto e roupas mais modernas.
Então essa é a Alice, ela disse, examinando-me com olhos gentis. Seja bem-vinda, querida. Helena me contou sua história. Você está segura aqui. O quarto que me foi designado era pequeno, mas limpo e acolhedor. Uma cama de solteiro, um guarda-roupa, uma escrivaninha simples sob a janela que dava para um pátio interno onde algumas roupas secavam em varais. Dividiria o banheiro no fim do corredor com outras 3 moças, todas estudantes ou trabalhadoras. Amanhã vou te apresentar as outras meninas, Zenaida disse enquanto me mostrava o quarto. Todas têm suas histórias, seus motivos para estarem aqui. Respeitamos a privacidade umas das outras, mas também formamos uma pequena família. Ninguém está sozinha. Helena ficou apenas aquela noite, dormindo no quarto de Zenaida. Na manhã seguinte, antes de partir, ela me abraçou forte e disse: Você tem coragem, Alice, mais do que imagina, vai se dar bem aqui. Então, mais baixo, quase um sussurro: Se ele aparecer, se você ouvir qualquer coisa sobre ele te procurando, me avise imediatamente. Meus irmãos o estão mantendo sob vigilância em Lajeado, mas nunca se sabe. Os primeiros dias na pensão foram estranhos. Era como se eu estivesse flutuando entre 2 mundos. O pesadelo que havia deixado para trás e uma nova realidade que ainda não parecia totalmente minha. As outras moças eram gentis, mas eu mantinha distância. O medo havia se enraizado tão profundamente em mim que era difícil confiar. Zenaida, percebendo meu isolamento, sugeriu que eu voltasse a estudar. Você terminou o ginásio, não é? Pode fazer o colegial no supletivo e depois prestar vestibular, se quiser. Enquanto isso, talvez possa trabalhar meio período para ajudar nas despesas. A ideia de ter um propósito, de construir algo para mim mesma, foi como um bálsamo. Logo, estabeleci uma rotina. Pela manhã, trabalhava como atendente em uma papelaria próxima à pensão. À tarde, frequentava o supletivo. À noite, estudava em meu pequeno quarto, ouvindo pelo rádio as notícias do país e as músicas que estavam na moda. As semanas se tornaram meses, e os meses, anos. Lentamente, a ferida aberta pela morte da minha mãe e pelo terror vivido com Antero começou a cicatrizar. Não desapareceu, nunca desapareceria completamente, mas tornou-se algo que eu podia carregar sem que me destruísse. Em 1974, 4 anos após minha chegada a Porto Alegre, prestei vestibular para psicologia. Não era uma escolha aleatória. Durante aqueles anos, havia observado como muitas das moças que passavam pela pensão de Zenaida carregavam traumas semelhantes ao meu. Violência doméstica, abandono, abusos de todos os tipos. Queria entender melhor o sofrimento humano, não apenas para dar sentido ao meu próprio, mas para talvez, um dia, poder ajudar outros a atravessarem suas dores. Para minha surpresa e alegria, fui aprovada. Quando recebi a notícia, Zenaida me abraçou com lágrimas nos olhos. Sua mãe estaria tão orgulhosa, ela disse. Eu também chorei, pensando em como minha mãe havia sacrificado tudo, inclusive sua própria vida, para me dar essa chance. Foi na faculdade que conheci Tadeu. Ele era estudante de direito, alguns anos mais velho que eu, com um sorriso gentil e olhos que pareciam ver através das pessoas. Nos conhecemos na Biblioteca Central, quando ambos buscávamos os mesmos livros para trabalhos diferentes. O que começou como uma colaboração acadêmica logo se transformou em amizade e, eventualmente, em algo mais. No início, tive medo. Cada vez que Tadeu se aproximava, que seu toque roçava minha pele, meu corpo inteiro se enrijecia, memórias de Antero invadiam minha mente. Mas Tadeu era paciente. Não tenho pressa, ele dizia. Temos todo o tempo do mundo. Um dia, finalmente, contei a ele toda a minha história. Estávamos sentados em um banco no Parque da Redenção, observando os casais que passeavam de mãos dadas, as crianças que corriam atrás de pipas. Falei da morte do meu pai, do casamento da minha mãe com Antero, dos anos de medo e tensão, da doença que consumiu minha mãe, do horror daquela noite após o velório. Falei de Helena, de Zenaida, da fuga para Porto Alegre.
Falei de tudo, sem esconder nada. Quando terminei, estava exausta, como se tivesse corrido uma maratona. Olhei para Tadeu, esperando ver em seus olhos nojo, pena ou pior, descrença. Mas tudo que vi foi compaixão e um respeito profundo. Ele pegou minha mão, gentilmente, sem qualquer pressão, e disse: "Obrigado por confiar em mim com sua história. Você é a pessoa mais corajosa que já conheci." Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Não de forma ruim, mas como uma represa que finalmente cede, liberando águas há muito represadas. Chorei como não chorava desde a morte da minha mãe, mas eram lágrimas diferentes, não apenas de dor, mas também de alívio, de libertação. Tadeu me abraçou enquanto eu chorava, e pela primeira vez não senti medo de seu toque. Pelo contrário, senti-me segura, ancorada. E soube então que, apesar de todas as cicatrizes, ainda era capaz de amar e ser amada. Nosso namoro progrediu lentamente, respeitando meus tempos e meus medos. Tadeu nunca me pressionou, nunca exigiu mais do que eu podia dar. E aos poucos fui reaprendendo a confiar, a me abrir, a viver sem o medo constante que havia sido meu companheiro por tantos anos. Em 1978, quando eu estava no último ano de faculdade, Tadeu me pediu em casamento. Foi algo simples, sem grandes gestos ou declarações dramáticas. Estávamos jantando em um pequeno restaurante italiano perto da pensão quando ele disse: "Alice, quero construir uma vida com você. Quer se casar comigo?" Disse sim, sem hesitar. E naquele mesmo ano, nos casamos em uma cerimônia simples no cartório, com Zenaida, Helena e algumas amigas da pensão como testemunhas. Não tínhamos muito dinheiro, eu ainda estudava e Tadeu havia acabado de se formar, mas éramos felizes em nosso pequeno apartamento alugado no bairro Santana. Quanto a Antero, nunca mais o vi. Helena me contou, anos depois, que ele havia vendido tudo em Lajeado e se mudado para o Mato Grosso. "É melhor assim", ela disse, "longe demais para se preocupar." E foi assim que me libertei das garras daquele homem que quase destruiu minha vida. Não foi de uma vez, não foi em um único momento heróico. Foi um processo lento, doloroso, cheio de recaídas e momentos de desespero. Mas, passo a passo, com a ajuda de pessoas que realmente se importavam comigo, Helena, Zenaida, Tadeu, consegui reconstruir minha vida a partir das cinzas. E em tudo isso sentia a presença da minha mãe. Não como um fantasma, mas como uma força gentil guiando meus passos. Seu último ato de amor, contatar Helena, planejar minha fuga, havia me dado uma segunda chance. Uma chance que eu estava determinada a não desperdiçar. Hoje, aos 73 anos, vivo novamente em Lajeado, a mesma cidade onde vivi o pesadelo que quase destruiu minha vida. Voltar para cá não foi uma decisão fácil. Por muitos anos, evitei até mesmo mencionar o nome desta cidade, como se as próprias sílabas pudessem conjurar de volta o terror. Mas o tempo tem esse poder curioso de transformar os lugares, assim como as pessoas. Depois que Tadeu se aposentou da advocacia, em 2015, conversamos sobre onde gostaríamos de passar nossos anos dourados. Tínhamos vivido em Porto Alegre por mais de 4 décadas, construído nossa vida ali, criado raízes profundas. Mas algo em mim ansiava por um ciclo que precisava ser fechado. "Quero voltar para Lajeado", disse a Tadeu uma noite, surpreendendo a nós dois. "Quero enfrentar aquele lugar não mais como uma menina assustada, mas como a mulher que me tornei." Tadeu, com sua compreensão habitual, apenas apertou minha mão e disse: "Se é isso que você quer, vamos juntos." E assim, depois de quase meio século, voltei à cidade que havia sido palco do capítulo mais sombrio da minha história. Mas desta vez, voltei por escolha, não por obrigação. Voltei como uma psicóloga aposentada, não como uma órfã desamparada. Voltei com Tadeu ao meu lado, um homem que me ensinou que nem todos os toques masculinos carregam violência. Nossa casa fica na parte nova da cidade, longe da casa onde vivi com minha mãe e Antero. É uma casa modesta, mas confortável,
com uma varanda de onde posso ver o rio Taquari serpenteando ao longe. Tenho meu cantinho especial, onde ainda recebo algumas mulheres para conversas terapêuticas. Não cobro por essas sessões. São minha forma de retribuir toda a ajuda que recebi ao longo da vida. Helena nos visitou algumas vezes antes de falecer em 2018, aos 92 anos. Uma mulher forte até o fim. Zenaida, infelizmente, nos deixou antes, em 2011. Ambas foram pilares fundamentais na minha história de superação, e não passa um dia sem que eu agradeça por tê-las encontrado. Tadeu e eu não tivemos filhos, uma escolha consciente que fizemos juntos. Os traumas do passado deixaram marcas profundas e senti que minha contribuição ao mundo seria melhor através da minha profissão, ajudando outros a superarem suas próprias dores. Em vez de filhos biológicos, temos dezenas de jovens que passaram por nossas vidas. Estagiários que orientei na universidade, clientes que se tornaram amigos, sobrinhos e sobrinhas que tratamos como se fossem nossos. A rotina dos nossos dias é tranquila. Acordo cedo, preparo o chimarrão e sento-me na varanda para ver o nascer do sol. Tadeu, que sempre foi um dorminhoco, junta-se a mim mais tarde, trazendo pão fresco da padaria da esquina. Conversamos sobre as pequenas coisas da vida. Lemos os jornais, planejamos o dia. 3 vezes por semana, recebo mulheres no meu cantinho terapêutico, muitas delas vítimas de violência doméstica, encaminhadas pelo Centro de Referência da Mulher da cidade. Não faço terapia formal. Minha licença profissional está inativa, mas ofereço um ouvido atento e orientações baseadas não apenas nos livros que estudei, mas na vida que vivi. A senhora realmente entende o que estou passando, me disse uma jovem certa vez, surpresa com a precisão com que eu havia captado seus sentimentos. Não lhe contei minha história, raramente o faço, mas apenas sorri e disse: "A dor tem uma linguagem universal, minha filha. Quem já falou esse idioma reconhece seus dialetos." Nos fins de semana, Tadeu e eu passeamos pela cidade. Lajeado mudou muito desde os anos 70. Cresceu, modernizou-se, tornou-se mais aberta e vibrante. Às vezes, passamos pela antiga casa onde vivi com minha mãe e Antero. Foi reformada e pintada de azul, abrigando agora uma família jovem. Vejo as crianças brincando no mesmo quintal onde minha mãe costumava plantar suas margaridas e sinto uma estranha paz. Os lugares não carregam a maldade, são as pessoas que os habitam que determinam sua energia. Uma vez por mês, vou ao cemitério visitar o túmulo da minha mãe. Levo margaridas, as flores favoritas dela, e converso com ela em silêncio, contando sobre minha vida, sobre as mulheres que tenho ajudado, sobre a cidade que agora é um lugar de cura, não de dor. Sinto que ela me ouve e se alegra por ver que seu sacrifício final não foi em vão. A vida me ensinou que as cicatrizes que carregamos não desaparecem completamente, mas podemos escolher transformá-las em fonte de força e sabedoria. Cada mulher que ajudo a encontrar sua voz, a escapar de um relacionamento abusivo, a reconstruir sua autoestima, é uma homenagem à minha mãe e a todas as mulheres que me ajudaram a reconstruir minha própria vida. E quando olho para trás, para aquela noite terrível após o velório da minha mãe, não vejo apenas o horror que quase me engoliu, mas também o milagre que me salvou, o último ato de amor de uma mãe que, mesmo sabendo que não estaria lá para me proteger, encontrou uma maneira de garantir minha segurança. É essa a mensagem que carrego comigo e que compartilho com todas que vêm até mim em busca de conforto. A esperança pode nascer mesmo nos lugares mais improváveis, e às vezes são justamente as nossas feridas mais profundas que nos capacitam a ajudar outros a cicatrizarem as suas. Sabe, meus queridos, depois de todos esses anos, aprendi que o maior poder que temos não é esquecer o passado, mas transformá-lo em algo que faça sentido, que tenha propósito. Cada cicatriz que carregamos pode se tornar uma ponte para alcançar alguém que ainda está do outro lado da dor, perdido e sem esperança. Se você está passando por um momento escuro agora, se sente que as paredes estão se fechando ao seu redor, quero que saiba: você não está sozinho.
E mais importante, você não precisa enfrentar isso sozinho. O socorro pode vir dos lugares mais inesperados, como veio para mim através de Helena, a ex-esposa do homem que quase destruiu minha vida. Uma das lições mais preciosas que aprendi é que devemos sempre procurar ajuda. A vergonha quer nos manter isolados, quer nos convencer de que somos os únicos, que ninguém vai acreditar, que ninguém vai entender. Mas isso é uma mentira. Há pessoas boas neste mundo, pessoas que estendem a mão sem pedir nada em troca, pessoas que acreditam em nós quando nem nós mesmos acreditamos. Outra lição que carrego comigo é que o tempo realmente é um grande aliado. Não que ele cure todas as feridas. Algumas são profundas demais para fecharem completamente, mas ele nos dá a distância necessária para olharmos para nossos traumas não mais como vítimas paralisadas, mas como sobreviventes em movimento. E talvez a mais importante de todas as lições: a violência nunca é culpa da vítima. Nunca. Não importa o que digam, não importa como tentem distorcer a realidade, ninguém merece ser abusado, humilhado ou violentado. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de usar seu poder ou posição para machucar outra pessoa. Hoje, quando recebo essas mulheres em minha casa, quando vejo em seus olhos o mesmo medo que um dia habitou os meus, digo a elas o que gostaria que alguém tivesse me dito quando eu era jovem. Sua história não termina aqui. Este capítulo doloroso não define quem você é ou quem você pode se tornar. E você merece uma vida livre de medo, uma vida onde possa respirar fundo, dormir em paz e sonhar sem pesadelos. Deus sabe que não foi fácil o caminho até aqui. Houve dias em que acordei gritando, noites em que o pesadelo parecia tão real que Tadeu precisava me abraçar por horas até eu parar de tremer. Houve momentos em que a culpa me consumia, culpa por ter sobrevivido quando minha mãe não sobreviveu, culpa por não ter sido forte o suficiente para enfrentá-lo antes, culpa por sentir que, de alguma forma, eu havia atraído aquele mal para a minha vida. Mas a culpa, assim como o medo, perde sua força quando é trazida à luz. Quando compartilhamos nossas histórias, quando permitimos que outros caminhem conosco em nossa dor, algo milagroso acontece. Percebemos que não estamos quebrados além do reparo. Estamos apenas em processo de reconstrução. E você, meu querido, minha querida, que me ouviu até aqui, talvez porque viu algo da sua própria história na minha, talvez porque conhece alguém que está vivendo algo parecido, ou talvez simplesmente porque seu coração se abriu para essa vovó aqui, quero pedir uma coisa muito importante. Se esta história tocou seu coração, se estas palavras acenderam alguma luz dentro de você, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho agora. Não espere nem mais um minuto. Cada inscrição é uma forma de dizer: estou ouvindo. Estas histórias importam. Estas vozes precisam ser amplificadas. E precisamos criar uma rede de apoio, uma comunidade onde estas histórias possam circular, tocando outras vidas, salvando outros corações. E me deixe um comentário com a palavra libertação. Quero saber quem ficou comigo até o final, quem abraçou esta jornada inteira. Seus comentários são como um abraço virtual que recebo com gratidão. Termino com a mesma frase que uso ao me despedir das mulheres que atendo. A vida nem sempre é justa, mas nós somos mais fortes do que imaginamos e juntos somos invencíveis. Fiquem com Deus, meus queridos. Até a próxima.